tarde. Esse vídeo é a parte 9 da coletânea de vídeos que se encontra na playlist Resultados dos binômios e polinômios encontrados nos corpora, crimes contra a honra e defamation. Continuando na letra P. Em português, tem-se o binômio princípios e regras, com seu respectivo binômio em inglês principles and rules. Como exemplo no português, tem-se: é evidente que o direito constitucional é o pilar do nosso ordenamento jurídico, e tal supremacia permite que sejam irradiados seus valores, princípios e regras por todo o sistema jurídico, inclusive ao direito penal. Como exemplo no inglês, tem-se: and the section existing law of defamation means the law, including all relevant statutory provisions and principles and rules of the general law that applied in this jurisdiction to the determination of civil liability for the publication of defamatory matter immediately before the commencement of this act. Subcorpus principal: descriminalização dos crimes contra a honra e South Australia Defamation Act 2005. Um outro binômio no português encontrado foi proporcional e suficiente, com seu respectivo binômio equivalente em inglês available and sufficiently. Como exemplo no português, tem-se: com isso em mente, percebe-se que uma multa de trânsito para um motorista que utiliza aparelho telefônico é uma sanção proporcional e suficiente para manter o convívio social e a harmonia normativa, sem a necessidade de recorrer a uma pena privativa de liberdade. Como exemplo em língua inglesa, tem-se: as a baseline to be provided by law within the meaning of Article 193, the defamation laws must be enacted or arise through legislative or legitimate rule-making process, and such restriction must be publicly available and sufficiently clear that an individual can understand the law and act accordingly. Subcorpus principal: crimes contra a honra, aberrações jurídicas no sistema penal e deturpações éticas, e he who dares not offend cannot be. Outro binômio encontrado no português foi publicar ou disseminar, com seu respectivo binômio equivalente em inglês correspondente a publishing or disseminating. Como exemplo no português, tem-se: com isso, espera-se esclarecer como o direito brasileiro está tratando a conduta de publicar ou disseminar o discurso de ódio na internet. Já como exemplo no inglês, tem-se: Ms. Glowishing Piasek applied to the Vienna Commercial Court, which issued an interim order directing Facebook to cease immediately publishing or disseminating photographs showing the applicant if they were accompanied by text that contained the defamatory comment, either verbatim or in equivalent wording. Subcorpus principal: discurso de ódio na internet, liberdade de expressão ou prática criminosa, uma análise da criminalização do discurso de ódio, e Report of the Review of the Defamation. Quanto à letra Q, não foi encontrado nenhum binômio ou polinômio, diferentemente da letra R. No português, tem-se o binômio reconhecimento e garantia, com seu respectivo binômio equivalente em inglês Recognition and Enforcement. Como exemplo de uso no português, tem-se: a constitucionalização dos direitos fundamentais, nas palavras de Canutilho, consiste na incorporação de direitos subjetivos do homem em normas formalmente básicas, subtraindo-se o seu reconhecimento e garantia à disponibilidade do legislador ordinário.
Como exemplo em língua inglesa, tem-se where rules on recognition and enforcement of foreign judgments do not contain proper guarantees. For example, for the protection of the enforcing states, public order and human rights as its inherent element, recognition and enforcement of judgments obtained as a result of foreign shopping becomes easily accessible for the claimant. Subcorpus principal. Garantias constitucionais do indiciado no inquérito policial, controvérsias históricas e contemporâneas e liability and jurisdictional. Um outro binômio no português encontrado foi reputação e honra, com seu respectivo equivalente em inglês reputation and honor. Como exemplo de uso no português, tem-se também ficou claro o impacto das fake news para a democracia ao tentarem influir nas decisões políticas dos cidadãos pela disseminação de informações falsas. O lado negro da democracia 2.0, o anonimato, faz com que certos indivíduos de índole ímpia disseminem notícias falsas sobre um determinado indivíduo com o intuito de lhe difamar, deteriorar ou, de alguma forma, tentar manchar a sua reputação e honra. Como exemplo no inglês, tem-se second, the words reputation and honor are not used. Subcorpus principal. Crimes contra a honra praticados por fake news e the locus of defamation law since the Constitution of Oxford. Tem-se em português o binômio receber e transmitir, com seu respectivo equivalente em inglês receive and impart. Como exemplo de uso no português, tem-se artigo 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Provavelmente esse texto, quando ele foi publicado, ele atendia às normas antigas da gramática, porque atualmente ideias não têm acento agudo no E. Não tem. No inglês, tem-se Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, UDHR, states that everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. Subcorpus principal, Declaração Universal dos Direitos Humanos e The Message of the Judicial System. Outro binômio encontrado no português foi regras e limites, com seu respectivo equivalente no inglês, regulations and their shows. Como exemplo no português, tem-se note que, assim como no mundo físico, onde o Estado tem o dever de interferir e criar políticas de segurança dos bens jurídicos dos cidadãos, no ambiente virtual, o Estado também deve estabelecer regras e limites para a manutenção do convívio dentro da web. Como exemplo, no inglês, tem-se based on the submissions received and the experiences in other relevant jurisdictions, it is not recommended that the same regulations and their shows for defamation should apply to all media content, irrespective of the mode of publication. Subcorpus principal, crimes digitais contra a honra e report of the review of the defamation. Com a letra S, só foi encontrado apenas um binômio com equivalência. Em português tem-se social e política, mas a continuação será no próximo vídeo, certo? Deixa o seu like e se inscreve no canal.